Seja bem-vindo ao curso básico de LaTeX no Moodle. Nessa edição agora vamos falar um pouco sobre alguns comandos básicos. Nós já falamos sobre barra frac, né? Vamos colocar aqui assim, né? Vamos escrever assim. Fração. Vai ser barra frac, né? Esse é o que você tem que escrever, né? Assim, aqui vai ser numerador, aqui vai ser denominador. Então, essa é a parte básica, né? Barra frac é o comando, entre chaves o numerador, entre chaves o denominador. Veja que isso aqui vai ser o texto, né? Isso aqui não vai aparecer como uma fração, como notação matemática. Para isso aparecer como notação matemática, a gente tem que colocar o cifrão. Então, eu vou só copiar isso aqui. Vou colar aqui e botar cifrão, tá? Vou deixar esse nome aqui, numerador, denominador, só para ver como é que vai ficar lá, tá? Nós já vimos também índices, né? Vamos aproveitar e falar de índices de maneira geral, né? Então, o que acontece? Você pode usar, a ideia é base, circunflexo, expoente. Então, você digita a base que você quer, circunflexo, o expoente que você está querendo, tá? Vamos dar aqui um exemplo, digamos, a elevado a 10, certo? Eu escolhi de propósito esse exemplo por quê? Bom, aqui na base nós temos a letra A, né? A base seria A, e o expoente seria 10. Só que, se você enviar isso aqui para o Moodle processar, olha só o que vai acontecer, tá? Deixa eu fazer isso aqui, não custa nada, vai só demora um pouquinho. Bom, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, né? Aqui, belezinha, já tinha ficado do jeito que eu queria. Agora aqui, olha só o que aconteceu. Tá estranho essa anotação, não tá? Você tem A, o 1 está lá em cima e o 0 está aqui embaixo, na mesma base, né, de linha, digamos assim, do A. E eu queria que aparecesse 10 aqui em cima. Onde é que está o problema? Bom, vamos ver lá o que eu faço para resolver esse problema. Bom, aquele problema que a gente viu anteriormente aconteceu pelo seguinte fato. Quando você usa esse circunflexo desse jeito, o primeiro caractere, e quando eu falo caractere aqui, eu estou incluindo números ou letras ou o que seja que você digite aqui. O primeiro caractere que aparece depois do circunflexo é que vai ficar na potência. O resto ficaria tudo na mesma linha de base do número que está aqui propriamente na base. Então, para mudar isso, para informar o LaTeX que eu quero que isso aqui tudo esteja no expoente, eu tenho que colocar um par de chaves aqui delimitando o número 10. Então, agora sim, com esse par de chaves, ele vai entender que todo esse número tem que estar elevado a 10. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui B, vou botar aqui elevado a... Vou botar de novo chaves, sei lá, não sei, 20. O que é que vai acontecer? Vai aparecer A elevado a 10, depois o B vai estar na mesma linha, digamos assim, do A, e elevando o B vai ter o 20, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, quer ver? E aproveitar logo fazer dois exemplos de um. Vamos pegar isso aqui que eu escrevi, né? Passando a mesma lógica, né? Veja, a base aqui, eu quero que isso aqui tudo esteja no expoente. Então, vamos colocar entre chaves, né? E eu quero que isso aqui tudo esteja na base, né? Para não aparecer só no E. Então, vamos colocar aqui entre chaves a base, entre chaves o expoente. Vamos ver como é que acontece lá, tá? E aqui nós temos o resultado. Veja como agora o 10 está lá em cima, onde a gente queria, no expoente. O A está aqui na base. O B está aqui na mesma linha do A. O 20 também está lá em cima, no expoente, né? E veja aqui também, ó, base embaixo, expoente em cima, tá? Então, essa aqui é a ideia. Você tem que colocar chaves no expoente, tá? Colocar chaves aqui. Se você tiver no expoente mais do que um caractere, né? Como, por exemplo, aqui nós tivemos 2 caracteres, que em particular foram os números 1 e 0, né? Para dar só um outro exemplo, né? Digamos que você queira escrever uma equação exponencial, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 2 elevado a x mais 1, né? Menos 4 igual a, sei lá, 0, certo? Uma equaçãozinha aqui exponencial. Então, veja, esse x mais 1 vai aparecer inteiro lá no expoente. Se eu não tivesse colocado essas chaves, eu vou colocar aqui de propósito embaixo, só para ver como é que fica. Vocês vão perceber que agora o x vai aparecer, só o x vai aparecer lá no expoente, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos ver aqui o resultado. Olha só, como eu tinha dito, ó, x mais 1 está aqui no expoente, e agora aqui só o x está no expoente. Então, perceba como é que é a importância de usar as chaves no lugar certo, tá? Vamos falar sobre... aqui seria
na base. Agora, se eu quiser colocar um índice embaixo, né, o subscrito, né? Por exemplo, quando você está escrevendo sequências, né, lá no conteúdo de PA, de PG, em outras situações, você precisa escrever x1, esse 1 embaixo, né? x2, x3 e assim vai. Como é que você faz isso, né? Vamos colocar aqui, só copiar e colar. Você vai colocar o que você quer na base e o que você quer aqui, o símbolo de sublinhado, que o pessoal chama de underline, né? Está lá no teclado. Veja, não confundir com o símbolo de menos que tem no teclado, né? Que ele fica assim no meio. É o símbolo de underline, tá? Você tem que procurar no seu teclado como é que digita ele. Então, você vai ter uma certa base e você vai ter aqui um certo índice, né? Índice. Então, como é que vai ficar aqui? Por exemplo, vou botar aqui o cifrão, 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 cifrão. Então, A sublinhado 1. Então, fizemos aqui o A1, certo? Vou colocar uma vírgula, né? Para ele separar. A1, 2. Uma outra vírgula, A1, 3, né? Ou, desculpa, vou botar aqui um espaço. Né? Vocês vão ver que esse espaço não vai adiantar. Eu vou já mostrar como vai aparecer grudado lá, tá? E isso é de propósito. Vírgula de novo. Vamos colocar aqui agora, por exemplo, reticências. Como é que eu coloco reticências? Bom, muita gente acaba usando reticências colocando 3 pontinhos assim juntos, o que não está correto. O símbolo de reticências tem uma coisa especial, um comando especial, tanto aqui nesse ambiente do LaTeX, como, por exemplo, no ambiente que você tem lá no editor de texto, tá? Nesse caso aqui, no caso específico do LaTeX, para você colocar um sublinhado, para você colocar um reticências aqui na linha, vai ser barra L dots. Por que L dots? L é de line, linha. Dots é pontos em inglês. Então, pontos na linha, né? E agora vamos botar A sublinhado N. Vamos renderizar isso aqui, ou melhor, enviar isso aqui lá para o fórum. Vamos ver o que acontece, tá? Então, ó, A sublinhado 1, vírgula, A sublinhado 2. E assim foi até chegar em N. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver agora como é que ficou o resultado, né? E aqui está. A1, A2, A3, ó, reticências, tá vendo, ó? A reticência está aqui, AN e por aí vai, tá? Se você perceber também, está um pouco grudado, como eu falei, né? Ele não deu o espaço aqui que eu queria. Então, eu vou editar aqui só para mostrar. Uma maneira de você forçar um espaço aqui no LaTeX é você fazer o seguinte. É você colocar aqui, onde aparece a vírgula, né? Vamos botar barra, uma outra vírgulazinha. Essa barra aqui, a barra de comando, com a vírgulazinha do lado, vai servir para dar um espaço um pouco maior no LaTeX. Existe também a barra sozinha, em um espaço, a barra com um ponto e vírgula, né? O que muda é o tamanho do espaço que você quer. Geralmente o que eu uso é barra vírgula. Então, eu vou pegar barra vírgula aqui, barra vírgula aqui, e vou usar barra vírgula aqui, e vou usar barra vírgula aqui. Então, veja que uma vírgula vai aparecer quando eu terminar de renderizar e esse barra vírgula não vai aparecer, vai ser simplesmente um espaço em branco. Para poder comparar, eu vou colocar aqui um embaixo do outro, um com o barra vírgula e o outro sem o barra vírgula, só para ver como é que fica ali. Senão a gente acaba não percebendo a diferença, tá? Então, vamos ver lá a diferença, como é que ficou. E aqui está. Analisando os dois, né, você percebe como tem um espaço maior aqui entre a vírgula e o A2, tá? Comparando aqui, se você colocar uma linha imaginária aqui, você vai perceber como esse de baixo está mais junto, né? E esse aqui está um pouco mais separado, tá? É uma diferença sutil aqui nesse caso, mas quando você estiver escrevendo um texto maior, talvez a diferença fique mais evidente também, tá? Bom, então aqui fizemos do mesmo jeito. É claro que aqui no índice embaixo, também vai valer aquela regra das chaves que a gente falou antes, né? Nós temos aqui, por exemplo, se eu quiser escrever AN mais 1, tá? Se eu quiser escrever AN mais 1. Então, por exemplo, digamos, sei lá, eu tenho que AN mais 1, olha como eu botei AN mais 1 entre chaves, tá? Digamos que seja, sei lá, vou inventar qualquer expressão aqui, 5n menos 8, né? Então, digamos que tem uma sequência, o termo geral é AN mais 1 seria isso daqui, sei lá, estou só chutando. Bom, como é que vai ficar então depois que você renderizar? Vamos ver. Agora, antes, vamos colocar também uma versão sem isso, né? Só para sentir como é que fica a diferença. Vamos lá, fazer, enviar. E aqui agora nós temos a diferença, né? Vamos lá, olha ó. Nós temos a n mais 1 está aqui embaixo, igual a 5n menos 8, tá vendo? E aqui, ó, o que aconteceu? O mais 1, ao invés de aparecer na mesma linha, digamos assim, do n, apareceu na mesma linha, digamos assim, do a, né? Compara aqui com o resto da equação. Então, veja como, novamente, aqui quando você está trabalhando com índices, e tanto faz se esse índice está lá em cima ou embaixo, né? Se está no expoente ou aqui embaixo no subscrito,
você tem que estar entre chaves aquela expressão, caso ela tenha mais do que um caractere. Aqui nesse caso nós temos 3 caracteres, né? O caractere N, o caractere mais, o caractere 1, tá? Então veja como as chaves aqui foi importante nesse caso, beleza? Nós já falamos também de índice, de base, vamos falar agora um pouco sobre raízes. A gente já viu um exemplo aqui nessa aula sobre a raiz quadrada. Vamos ver agora. De forma geral, a raiz você vai colocar assim, barra SQRT, entre chaves o índice, e depois, ou desculpa, né? Entre colchetes o índice, depois entre chaves o radicando, né? O que você quer lá dentro da raiz. Então, é claro que se você colocar raiz quadrada, você não precisa colocar um índice, não precisa colocar essa parte aqui dos colchetes índice. Você coloca sem isso, né? Não vai precisar. Então, SQRT, vamos botar uma raiz quadrada de 10, né? Vamos botar um outro exemplo agora, SQRT, raiz cúbica, né, de 10. Aqui vai aparecer a raiz cúbica de 10. E assim vai, é só você ir mudando da forma que você quiser. No colchetes, você vai colocar o índice e na chave você vai colocar o radicando. Deixa eu colocar aqui, sei lá, raiz sexta de 10, né? Dá aqui só 3 exemplos, já dá para ter uma noção, tá? Vamos enviar isso daqui agora e vamos ver como é que fica, certo? Então aqui está, vamos ver lá como é que ficou o resultado. Olha só, ó, tá vendo? O comando é barra SQRT, entre colchetes índice, entre chaves radicando. Então olha como é que ficou, raiz quadrada de 10, raiz cúbica de 10, raiz sexta de 10, e assim você vai. É só colocar no índice o que você quer e aqui dentro das chaves você colocar o que você quer dentro da sua raiz, tá? Essa que é a ideia nesse caso. Vamos aqui então escrever uma equação irracional, por exemplo, né? Como é que seria? Bom, é simplesmente você fazer, digamos, sei lá, barra SQRT, digamos, x mais 1 menos, sei lá, SQRT de x menos 2 igual a 8, tá? Estou chutando aqui, essa equação que eu quero escrever. Como é que vai aparecer lá? Essas chaves aqui vai delimitar o x mais 1, vai aparecer a raiz de x mais 1, menos, e essas chaves vão delimitar o x menos 2, vai aparecer o raiz de x menos 2. É claro que se tivesse índices aqui, fosse raiz cúbica, raiz quarta, você colocava aqui entre colchetes nessas posições, tanto aqui, né, ou aqui, como a gente já viu aqui no modelo, tá? Então, vejamos lá o resultado, e aqui está, raiz x mais 1 menos raiz x menos 2 igual a 8, tá? Então, colocou aqui a notação. Então, o que a gente, resumindo, viu até agora foram índices, né, frações, né, que são as coisas básicas, né? Frações, expoentes, né, potenciação. Vimos também colocar um índice embaixo, né, no subscrito, A1, A2, que a gente vai precisar desse tipo de coisa aqui, AN. Vimos também raízes, coloca barra SQRT, o índice entre colchetes, se tiver, e entre chaves, o radicando, né? Isso aqui é uma parte básica sobre o uso LaTeX. Vamos ter outros conteúdos ainda mais para frente. E vamos lá, vamos ver o que a gente tem seguindo aqui o curso, tá bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.